Olá, eu sou o aluno Bruno Ferreira da Silva, junto com a aluna Isabela Caldeira Sena. A gente vai estar apresentando um código em Python a respeito do filtro de Sobel. Bom, a gente começa aqui na main, criando, então, deparando com uma variável e salvando o caminho com a imagem que a gente vai estar utilizando. No caso aqui, nós temos duas imagens, a gente vai utilizar a primeira. E aí a gente vai abrir essa imagem e converter ela aqui para níveis de cinza, salvando ela como IMG. Então, daí a gente vai chamar a função que a gente elaborou aqui do filtro de Sobel. Com relação aos filtros que a gente tem, então a gente vai ter os filtros aqui com relação ao eixo X e ao eixo Y da imagem, né? Na verdade da máscara respectivamente. Então a gente tem aqui trabalhando, né, com os seguintes valores, né, nas linhas aqui de cima e a última linha dessa máscara, que vão servir como coeficientes na hora das multiplicações. Igualmente aqui, então, nós temos colunas aqui na vertical, na qual elas vão possuir os valores aqui correspondentes na hora da multiplicação. Aqui na função Sobel vai ser onde vai ser aplicado o filtro. Então aqui ela vai receber a imagem que foi aberta lá na main, e dessa imagem que foi aberta, ela vai pegar a largura e a altura da imagem. Então, depois que for pegado esses valores, ela vai criar 3 novas imagens, que vai ser a Sobel Filter, que vai ser responsável pela imagem geral com o filtro aplicado, tanto no eixo X quanto no eixo Y. Vai criar a Sobel Filter X, que vai ser responsável pelo filtro aplicado somente no eixo X, e a Sobel Filter Y, que vai ser responsável pelo filtro ali no eixo Y. Então, vai criar aqui, passando esses parâmetros L, que é para dizer que vai ser nos níveis de cinza, e o tamanho que ela vai ter aqui, com base na imagem original. Então, depois, a gente vai criar aqui duas listas, uma para armazenar os vizinhos de X, e outra para armazenar os vizinhos de Y. Então, depois disso, a gente vem aqui para o for, que vai percorrer largura e altura da imagem original. Então, aqui a gente tem esses 3 primeiros ifs que vão ser responsáveis por pegar os pixels vizinhos do pixel central que estão acima dele, na linha acima. Então, primeiro a gente tem que conferir se essa posição existe. Então, aqui, esse if é o responsável por isso. Se essa posição existir, ele vai pegar o pixel que está naquela posição e vai multiplicar ali pelo correspondente dele na máscara aqui, do eixo X. E a mesma coisa vai fazer, só que para a máscara do eixo Y. Então, vai pegar o pixel naquela posição, vai multiplicar. O mesmo vai acontecer aqui para todos os vizinhos. Tanto da linha de cima, tanto aqui para os pixels centrais, o pixel central e os pixels que estão à direita e à esquerda dele, vai ver se existe. Se existir, vai pegar o valor dele e multiplicar pela máscara aqui, máscara do eixo Y. Então, depois que fez isso com os 9 pixels ali que tem na máscara e armazenando os valores dele na lista. Vale ressaltar aqui que a gente escolheu o tratamento de borda, onde se não existe o pixel, a gente diz que ele tem um valor zero. Só que como que a gente está trabalhando com uma lista que vai ser somada, não tem necessidade de deixar isso aqui explícito. Então, se a posição não existe, não vai ter que colocar nenhum valor ali, mas na hora que for dividir ali, somar os valores, não vai fazer diferença nenhuma. Que é o que acontece aqui. A gente usa essa função som que tem no Python para somar todos os valores que existem numa lista. Então, a gente soma os valores da lista X e os valores aqui da lista dos vizinhos de Y. Bom, aqui a gente vai simplesmente verificar se os valores somados eles estão dentro do intervalo, tanto para a máscara X quanto para a máscara Y. Então, por exemplo, aqui, se o valor ele for maior ou igual que zero, né, mas menor ou igual que 255, ele está ok, a gente vai simplesmente colocar aqui no filtro de Sobel. Com relação à máscara que trabalha aí o eixo X, a gente vai colocar esses valores
ainda na posição que a gente está iterando aqui na repetição. Né? E aí a gente vai colocar o valor somado. Caso ele esteja abaixo de zero, né, a gente vai setar ele como zero. Se ele estiver acima, a gente vai trabalhar aqui com o valor de 255. No caso, se ele estiver acima de 255. Mesma coisa, então, vai acontecer quando a gente estiver trabalhando o filtro com a imagem, o filtro que trabalha aí, né, na vertical, ou seja, com relação ao eixo Y, a gente vai ter a mesma dinâmica, né? E aí a gente vai ter aqui o valor que vai ser colocado na imagem que representa aí o filtro de Sobel, né? Que seria então dado por essa equação aqui, no qual a gente vai ter um inteiro que é resultado aí, né, da raiz quadrada da soma do valor que a gente obteve quando a gente estava trabalhando com a máscara em x, né, no eixo x, ao quadrado, juntamente com a soma aí quando a gente estava trabalhando com a máscara em y, isso foi elevado ao quadrado. Então a soma disso, né, dentro da raiz quadrada vai dar o novo valor para a gente. E aí a gente vai simplesmente aqui na nossa nova imagem, na Sobel Filter, a gente vai consertar esse pixel exatamente na mesma posição que a gente está trabalhando atualmente, né? E a gente vai colocar esse valor. Depois a gente simplesmente limpa aqui as nossas listas para a próxima iteração. A gente então vai salvar cada uma dessas imagens aqui, então a gente vai ter Sobel Filter X ou X, né? Aqui com esse nome, Y e a Sobel Filter aqui também. Rodando o código, a gente consegue ver esses resultados aqui. Não está indo aqui, peraí. Não está assim. Bom, então a gente percebe aqui que quando a gente estava trabalhando, então, por exemplo, com o filtro com relação a x, o que a gente vê é que a imagem ela destaca bem mais, né? Então aqui as bordas que estavam na vertical, certo? Então a gente pode perceber, por exemplo, aqui esses raios ou essas pessoas aqui que estavam flutuando, né, elas ficam bem acentuadas, enquanto que o que a gente tinha aqui na vertical, eles quase não foram ressaltados. Igualmente, quando a gente está trabalhando então aqui com o filtro, né, que trabalha o eixo Y, a gente percebe que a gente tem um favorecimento aqui, né, das linhas verticais, né, das bordas verticais. Por exemplo, aqui o E, essas partes do E, elas estão bem nítidas, né, e aqui a gente vê ainda que algumas coisas que estão aí no meio termo, então elas têm uma determinada inclinação, elas também acabam sendo ressaltadas, mesmo que elas estão aí no meio entre vertical e horizontal. E tem o exemplo 2 também, que a gente pode conferir. O exemplo 2 já é... o exemplo 2, ele já é uma imagem colorida, então a gente pode ver como o filtro age numa imagem assim. Por mais que ela vai ser convertida aqui para os filtros dentro do espectro aqui do cinza, ainda assim. Então aqui, primeiro analisando aqui no eixo X, como o Bruno disse, dá para perceber que o que é realçado mais são as linhas que estão aqui na vertical, nas linhas que estão descendo, né? Algumas partes também são realçadas que estão meio curvas, porque, querendo ou não, ela tem ali a parte na horizontal, no eixo X. No eixo Y, é realçada mais as linhas que estão no eixo X aqui, como, por exemplo, aqui essa parte aqui de cima, desse robozinho, sei lá. Algumas partes aqui das letras que tem também. E tem a imagem final, que é a junção das duas partes, tanto de X e Y, que gera esse resultado, onde dá para ver nitidamente aí, as linhas que existem na imagem, que fica bastante realçado. Então é isso. Muito obrigada.